Primeiro, cumprimentar o companheiro. Aumenta mais o microfone dele, fazer um favor, por gentileza aí. Então, JS. Quero cumprimentar a nossa presidenta da União Nacional dos Estudantes. Quero cumprimentar a companheira Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro, não é Fernando Haddad, é só Haddad. Perdão. Haddad. Agora eu já sei. Eu vou mudar o título e quando for votar eu já sei. Quero cumprimentar. Eu vi a nossa companheira Manuela, ela partiu, está no plenário, mas está com o novo eleitor no colo aí, que logo votará em alguém. Quero cumprimentar o companheiro Orlando Silva, meu querido companheiro, ministro do Esporte, deputado federal. Quero cumprimentar o companheiro Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. Quero cumprimentar o companheiro Wagner Vicente, presidente da CUT, que eu arrastei do Congresso da Contrato para vir aqui comigo no encontro da UJS. Eu queria, primeiro, dizer ao companheiro Renan e à companheira Karina e aos companheiros da UNE e da UJS do carinho, do respeito e da admiração que eu aprendi a nutrir por vocês desde que eu comecei a enfrentar as disputas para presidente da República nesse país. Desde 1989 que nós estamos juntos. Se vocês imaginarem, alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, a gente já estava junto. 89, 99, 2009, 2016, é muito tempo. É muito tempo. E eu queria contar para os mais novos aqui uma pequena história. Em 1989, eu estava candidato a presidente da República. Era nós e o PCdoB. E era a Frente Brasil Popular. E nós tínhamos um programa de televisão chamado Povo na TV. Era só 3 minutos, Haddad. Mas a gente acreditava tanto na gente. A gente tinha tantos sonhos que não precisava 20 minutos. Era só 3 minutos para a gente falar o que precisava falar para o povo brasileiro. E teve uma época no mês de junho, ou julho mais ou menos, eu fui visitar a hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, que era para fazer uma crítica, porque eu dizia que Balbina era um monumento à insanidade. Você alagar a quantidade de árvores de terra que você alagou para produzir apenas 300 mil megawatts. Ou seja, era um crime contra o meio ambiente. Mas naquele tempo se podia tudo. E eu fui, disse em Manaus. Em Manaus, o meu assessor Ricardo Couto comprou o jornal, o mesmo conservador de hoje, o Estadão, e tinha uma pesquisa que eu caía de 3 para 2,75 na pesquisa. Eu fiquei muito nervoso, porque, já estava em junho. Eu tinha caído de 3 para 2,75. Eu fiquei pensando, quando chegar a campanha, ou terminar ela, eu vou estar devendo o voto ao Ibope. Como é que paga o voto? Cheguei a São Paulo, convidei o companheiro João Amazonas para uma conversa. Companheiro, que eu também tenho um profundo reconhecimento, porque na minha convivência com ele, Brizola e Arraes, ele era sempre o ponto de equilíbrio na desavença entre Arraes e Brizola. Ele era sempre o ponto de equilíbrio entre as divergências. E eu falei para o João Amazonas: olha, João, eu estou pensando em desistir de ser candidato. Eu estou pensando em desistir de ser candidato porque eu estou caindo na pesquisa, nem começou a campanha, eu já comecei a cair.
Então eu acho que é melhor a gente escolher um outro candidato para ser candidato a presidente da República. E o João Amazonas, muito simples e muita humildade, falou assim: olha, Lula, eu acho que é melhor a gente definir quem é que a gente quer atingir nessa campanha. É melhor a gente definir para que público a gente quer falar. Porque se a gente ficar falando para todo mundo, tinha muito candidato. Na época era candidato o Brizola, o Ulisses Guimarães, o Aureliano Chaves, o Assis, o Mário Covas, o Caiado, o Questa foi depois. Ou seja, era muito candidato. E eu era o bagrinho, eu era o azarão, eu era o metalúrgico que fui guindado a candidato, sem, mais ou menos como a Karina está sendo agora em Santos. Se espelha na minha trajetória política que você pode surpreender. Aí nós combinamos, vamos falar, vamos fazer um discurso para os trabalhadores organizados desse país. Vamos pegar o público organizado desse país, metalúrgico, químico, bancário, professor, e vamos radicalizar. Bicho, não é que deu certo? Aí nós começamos a fazer a campanha falando para a chamada classe trabalhadora organizada, público e privado, ou seja, e nós conseguimos ir crescendo, onde chegou um momento que eu falava, nós vamos ganhar. O comício que nós terminamos a campanha, eu achei que a gente tinha ganho as eleições. O fato concreto é que nós vamos para o segundo turno, e eu devo muito isso à perspicácia do companheiro João Amazonas, sabe, que pediu para a gente definir o campo de atuação, demarcar o campo de classe, como diria o João Paulo de Pernambuco, demarcar o campo de classe. Mas o PCdoB e a JS, a UNE, tiveram muita importância na minha vida política. Eu sou do PT, mas todo mundo sabe da minha relação com o PCdoB, da minha relação com a UNE, com o JS. É muito forte. Eu às vezes fico pensando que eu não sei porque tanto partido diferente poderia estar tudo junto, mas a história se encarrega de fazer com que as coisas andem, sabe? E em outro momento, quem sabe a gente pode ter outra coisa. Eu sonho um dia criar uma frente ampla, sabe, que a gente repita um pouco, sabe, quem sabe o Uruguai, que é a coisa melhor que eu conheço até agora. Pepe Mujica não é do partido, sabe, do Tabaré, não é do partido, mas eles conseguiram construir uma coisa em que vários partidos, várias centrais sindicais, vários sindicatos, sabe, junto, sabe, conseguem estabelecer uma política de convivência democrática e na hora de decidir as coisas se juntar contra o inimigo principal, contra o adversário principal. É um processo de aprendizado que a gente não vai conseguir fazer isso por decreto, nem de cima para baixo. Isso é uma construção que vai ser feita se a gente mantiver o grau de relação que a gente mantém de confiança e de lealdade recíproca entre nós do PCdoB, entre nós da UNE, entre nós da UJS. Eu sou grato porque eu possivelmente não teria conseguido fazer tudo que nós conseguimos fazer na educação se não fosse vocês. Não teríamos feito se não fosse vocês, sabe, porque foi a UNE e a UJS que enfrentaram reitorias, enfrentaram a burguesia radicalizada. Não era radicalizada porque queria uma coisa melhor, era radicalizada porque não queria que pobre entrasse na universidade que ele já estudava. Era tão radicalizada que quebraram a universidade, bateram em reitores, quebraram os hidrata para a gente não aprovar o Reúne. E o Reúne era uma coisa simples. A gente queria que cada professor, em média, pudesse ter 18 alunos dentro da sala de aula, que era uma espécie do modelo francês, porque aqui só tinha 12. A gente só queria colocar 6 a mais, e eles não queriam. Diziam que colocar 6 alunos a mais de média era entupir a sala de aula e abaixar a qualidade. Era que nem o ProUni. No ProUni também.
O preconceito era o seguinte: vão querer colocar pobre na universidade, vão querer colocar negro na universidade, vão querer colocar gente da periferia na universidade, junto com o filhinho de papai. Esses negros vão rebaixar a educação, o nível vai rebaixar. O que aconteceu? Depois de 3 anos de ProUni, o que aconteceu? Na primeira avaliação que o MEC fez, em 15 áreas, os melhores alunos eram os pobres da periferia que tinham chegado ao universidade do país. E a gente não teria conseguido fazer isso se não fosse vocês. Não teríamos. E é por isso que eu senti a gratidão de fazer todo o esforço possível para que vocês tivessem de volta o terreno da Uni e o prédio da Uni, para que um dia a gente possa fazer uma festa lá no prédio da Uni. Eu sei, então eu quero dizer para vocês que eu sou grato por isso e por outras coisas mais. Porque vocês me apoiaram em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2010, em 2014. Vamos ver. Vamos dar tempo ao tempo, que nós vamos tão bravos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A minha vida aqui, antes de qualquer coisa, é um reconhecimento pelo que vocês ajudaram a gente a construir nesse país, nesses últimos 12 anos. É um reconhecimento que ninguém ouve falar mal de vocês perto de mim, porque isso não passa. Bem, a segunda coisa que eu queria falar, e tentar falar rápido, porque agora mesmo na contrato eu falei que ia falar rápido, falei 1 hora e 10 minutos, então eu não quero repetir isso aqui. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, gente: nós estamos há poucos dias de ter uma votação no Senado que vai decidir se vai ser aprovada o impeachment ou não. Vai ter a votação do mérito. E todos nós sabemos que está faltando 6 votos. Nós tivemos 22 votos contra a divisibilidade. Pressupõe-se que se a gente tiver mais 6, a gente vai para 28. O lado de lá não consegue 2/3 e a companheira Dilma, então, não é caçada, não é impeachada. Tá? E qual é o problema? O problema é que o povo, por mais que queira brigar, o povo não aguenta ir para a rua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. As pessoas cantam, as pessoas têm que namorar com essa galera. Sabe? As pessoas têm outras coisas para fazer na vida. Veja, na verdade, nós não precisamos fazer um esforço muito grande. O golpe que nós estamos vivendo não é um golpe militar. Não é um golpe articulado pelo Estado, é um golpe parlamentar. É importante que vocês que são muito jovens conheçam bem a história. O Eduardo Cunha tinha sido acusado de ter conta da FUIS. Ele desmentiu. Pelo fato de ele ter desmentido, foi montada uma comissão de ética para julgá-lo. Tinha gente do PCdoB, não sei quem que estava lá, e tinha 3 pessoas do PT. Olha, o Eduardo Cunha, ele queria que a comissão de ética reconhecesse que ele tinha mentido, mas que desse para ele uma punição leve. Certamente o que ele queria era uma pena de passar uma semana em Paris, fazendo selfie na Torre Eiffel. Tá? Acontece que o PT tomou a decisão de fazer com que a sua bancada não fraquejasse, ou seja, que a bancada do PT aprovasse que ia ser punido e que ia ser a pena, sabe, que tem que ser dada para quem cometeu o decoro parlamentar. Olha o que ele fez no dia que houve a votação. O que ele fez? No dia seguinte, ele coloca uma proposta de impeachment que estava guardado na gaveta dele para votar. E ele conseguiu montar uma maioria que é muito conjuntural,
um pessoal muito conservador, que vocês viram que ali até tem alguns companheiros que eram do nosso lado que resolveram bandear para lá. A verdade é que eles conseguiram construir uma maioria, mostrando para nós, que muitas vezes a gente não percebe, porque nas eleições cada um de nós fica olhando para o nosso candidato, de que nas eleições de 2014 o Congresso eleito foi muito mais conservador do que qualquer Congresso. O centrão deles agora é muito mais reacionário do que o centrão da Constituinte de 88. Muito mais reacionário. E resolveram então mandar o processo da Dilma para o Senado. O Senado poderia não ter aceito. Mas aceitou por 55 votos. Aceitaram. Tinha senador que falava assim para mim: olha, o Lula, nós vamos aceitar, mas a admissibilidade, sabe, é uma coisa, o mérito é outra. Olha, quem vota na admissibilidade é porque está afim de sacanear depois, né? Ninguém leva o boi para o matadouro para depois salvá-lo, né? O cara fez ele entrar no corredor, quer dar logo uma porretada em seguida. Olha, como é que a gente coloca essa gente na retranca? Não é xingando. Eles não ouvem. Os nossos gritos não ressoam em Brasília porque a imprensa não divulga. Ou seja, nós não podemos ficar a vida inteira em Brasília gritando, porque, como diz a Karina, uma parte tem que namorar, outra parte tem que trabalhar, outra parte tem que estudar, então não podemos ir para Brasília. Olha, qual é o instrumento nesse momento que nós temos? E o tempo é curto. Veja, nós precisamos coagir politicamente essa gente. Coagir. Nós precisamos tentar fazer com que eles se sintam culpados em algum momento. Nós precisamos trabalhar com a ideia de que essa gente, por mais conservadora que seja, tem orgulho próprio, tenha respeito por si próprio e não queira passar para a história como um vilão. Então, o que eu acho que através do celular, de todos os instrumentos que vocês possam utilizar no celular, é preciso começar a perguntar para cada senador se ele tem noção do gesto que ele vai fazer votando para caçar Dilma. Se ele terá a coragem de daqui a 10 anos responder para o neto dele. Se o neto perguntar: vô, é verdade que o senhor foi golpista? Ele vai ter coragem de explicar para o neto dele ou para o filho dele. É preciso que a gente coaja eles a perceberem que eles estão cometendo um crime antidemocrático, um crime contra a Constituição. Aquilo que eles acharam feio que os militares fizeram em 64 é menos feio do que o que eles estão fazendo. Porque os militares, para dar um golpe em 64, primeiro, eles inventaram o anticomunismo. Estávamos em plena Guerra Fria, inventaram o anticomunismo. Sabe, todo mundo era comunista, todo mundo. Vamos acabar com esse comunista. Segundo, era preciso acabar com o ouro de Moscou. Terceiro, era preciso fazer com que os sindicatos acabassem. Depois era preciso fazer com que a esquerda acabasse. Tinha milhares de argumentos para eles tentarem dar um golpe, porque eles também estavam recebendo orientação do glorioso imperialismo americano. Mas agora eles não têm nenhuma justificativa, não têm efetivamente Guerra Fria. Nós, os comunistas, somos pacíficos, ordeiros, parceiros, somos paz e amor. Somos paz e amor, liberdade para tudo, liberdade para o sexo, liberdade para o trabalho, liberdade para qualquer coisa. Ou seja, não tem mais violência nas nossas atitudes.
Então ele não tem Guerra Fria, não tem mais comunismo, não tem mais dor de emoção que está quebrado. Não tem, gente. O cigarrinho já está com 90 anos. Então o que eles estão fazendo hoje é mais cínico, é mais rasteiro e é mais pobre, porque eles se aproveitaram de uma situação econômica em que a presidente não estava bem na opinião pública. Inventaram um crime de responsabilidade que juridicamente não tem nenhuma sustentação e cometeram um crime político. Vamos tirá-la. É a nossa chance, porque se a gente, que o pessoal quer tirar em 2014 não tirou, a gente deixar esse povo aí, esse povo é matreiro. Quando chegar em 2018, a gente pensa que vai eleger a gente, vai que volta esse tal de Lula outra vez. E aí, a coisa vai pegar outra vez. Ou a esquerda arruma um outro candidato e lança, por que não você? Por que não você? Por que não o Fernando Haddad? Por que não o Ciro Gomes? Por que não outro candidato? Ora, mas a esquerda pode se manter. Vamos tentar travar. O Temer é um constitucionalista, advogado. Ele sabe que o que eles estão fazendo é um crime eminentemente político. O julgamento é político. Não tem nada de legal. Não tem nada que eles possam ficar para caçar Dilma, a não ser o seguinte: nós temos maioria, a maioria decide e ela está fora, acabou. E eu, vice-presidente da República, não tenho que disputar a eleição. Para que me submeter ao povo? Esse povo, como disse o Fernando Henrique Cardoso, metade ignorante do norte e do nordeste. Esse povo não vai saber votar neles. Esse povo vai saber votar na esquerda, vai saber votar no que eles chamam de populista. Então é o seguinte: é melhor dar um golpezinho rápido. Sabe, eu fico aqui mais 2 anos, depois a gente resolve. Vamos preparar isso. O que eles não percebem, e nós temos que dizer para eles, é que eles precisam falar com a consciência desse país, de que o que eles estão fazendo é uma vergonha contra a nossa geração e sobretudo a minha, e sobretudo a de vocês, do pai de vocês. Vocês citaram o nome de pessoas que morreram, que foram para a rua, que deram a vida em defesa da liberdade, e que eles não podem tirar isso para que alguém saia do governo. Então, gente, é pegar o celular de vocês a partir de agora, pegar o tal do zap de vocês aí, e porrada neles, e congresso neles, e perguntar para eles, e mandar eles conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, conversar com o neto dele, com o bisneto dele, com o pai dele, com a mãe dele, até cansar, até dar uma dor de cabeça que fala: pô, eu tenho que pensar mesmo, por que eu estou tirando a Dilma? O que ela fez? Nada. E eu vou tirar a Dilma porque eu não gosto dela? Ora, isso não é correto com a democracia. Não é correto com esse país que está vivendo o seu mais longo período de democracia contínua de 31 anos. Se a gente pegar a posse do Sarney como paradigma. Então, companheiros e companheiras, já que a gente não pode gritar toda hora, já que a gente não pode fazer toda hora, vamos zapear toda hora. Vamos zapear. Eu estou vendo muita gente com o telefone na mão. Gente, é zapear. Aqui em São Paulo tem quantos senadores? Cada estado tem senador que não vai votar com a Dilma, vai votar contra. Vamos encher o saco deles. Eles não vão encher o saco de vocês pedindo voto quando chegar as eleições. Enche o saco deles agora. Cobrem deles. Então eu acho que é uma tarefa mais leve, é só 2 dedinhos. Eu sou do tempo em que a gente, para aprender a datilografar, era uma máquina desse tamanho, 2 mãos abertas e tal. Agora eu vejo a molecada trabalhar no celular, é 2 dedinhos. Uma rapidez desgraçada. Dá para vocês mandar 1000 zap por dia. Dá para vocês falarem com todos os senadores todo santo dia, a começar pelo seu estado. Escolhe o senador do seu estado e enche o saco dele, comendo um saco de vocês, pedindo voto. Esse é o saco dele, tá? A terceira coisa e a última coisa que eu queria falar para vocês, gente, é que
Eu participei de um seminário agora, em que o título era O Brasil que Nós Queremos. Eu acho esse tema é muito importante. Se vocês lembrarem, foi o tema do primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Eu fui fazer a palestra era o Brasil que nós queremos. Pois bem, eu acho que nós provamos uma coisa. Nós provamos que era possível construir um novo paradigma nesse país. Nós tivemos tudo? Não. Tivemos tudo, não conseguimos fazer tudo. E às vezes leva décadas para você conseguir fazer tudo. Eu, para as pessoas não ficarem zangadas comigo, Renan, eu falo o seguinte: eu estou casado há 42 anos com a dona Marisa. Eu tenho noção do que eu prometi para ela quando eu namorava com ela. O Renan deve prometer muita coisa para você, Renan. Eu lembro as promessas que eu fazia para a dona Marisa. Eu lembro. Até hoje eu não consegui cumprir todas. Eu não sei se vou conseguir cumprir daqui para frente, mas as promessas estão feitas. E eu estou junto com ela há 42 anos. Portanto, nós estamos apenas há 14 anos governando o país, há 13 anos. É o mais longo período de um partido de esquerda democrática e popular, da aliança de esquerda com o movimento social, a governar um país. Não tem outro exemplo. Você tem Cuba, mas foi uma revolução. Você tem a última, foi uma revolução. Você tem a China, mas foi outra revolução. Mas democraticamente você não tem exemplo de partido democrático do movimento popular que governa. A gente estava só há 13 anos governando. Fizemos a maior revolução na educação desse país. Conseguimos em 12 anos colocar mais estudantes na universidade do que eles conseguiram no século. Conseguimos fazer 3 vezes e meia mais escolas técnicas do que eles. Eles fizeram só 140 em 100 anos. Nós fizemos quase 450 em apenas 12 anos. Conseguimos colocar mais negros na universidade, mais pobres que jamais foi colocado nesse país. Conseguimos a maior ascensão social de todo mundo. Uma vez eu estava numa convenção do PCdoB lá em Brasília, e uma comunidade do PCdoB fez um discurso lá radical, porque nada mudou, e tal. Aí estava lá o Aldarante, estava lá o Haroldo Lima, presidente da Agência Nacional do Petróleo, e a gente estava o Aldo Rabelo, ministro, estava o Aguilera, que era do PCdoB, ministro. E aí eu falei para o companheiro, eu vou dizer para você o que mudou. Primeiro, o PCdoB está fazendo uma convenção na academia de tênis, significa que mudou pra cacete, entendeu? Melhorou, que era tipo o hotel mais chique de Brasília. Segundo, você tem o presidente da Agência Nacional de Petróleo, você tem o ministro de Esporte, você tem o ministro, não sei das contas, da organização política. Mudou pra caramba. E como mudou, gente? Mudou. Quem já tinha muito não percebeu a mudança. Mas nós não nascemos para governar para quem tinha muito. Nós nascemos para governar para quem precisava do Estado e para quem tinha pouco. Então, aquele cara que conseguia fazer um curso de pós-graduação na Sorbonne ou em Harvard estava pouco lixando para uma escola técnica. O filho dele já podia estar lá fora. Mas e o trabalhador comum que mora no interior desse país? E aquele pessoal que trabalhava na frente do Nordeste e que é nordestino aqui sabe que nós vivemos a maior seca dos últimos anos agora e não teve ninguém morrendo de fome, não teve um saco nesse país. Isso porque nós construímos. Agora nós temos que continuar lutando. E por isso vocês são importantes. Porque ainda é preciso cuidar muito da igualdade racial nesse país. Nós avançamos na questão da participação, sabe, do afrodescendente, da política ascendente, mas ainda falta muito. Quando nós pensamos em ensinar na escola pública a história da África, é o que não adianta estar na lei, porque o preconceito está na cabeça, está na discussão dentro de casa, está no que o pai fala para o filho, a mãe fala para o filho. Ela precisa então colocar na escola para a criança saber que
o negro não era escravo na África, ele virou escravo aqui. Ele era cidadão livre. O que a gente tem que respeitar, porque a gente não pode pagar o que eles fizeram pelo Brasil em dinheiro. A gente tem que pagar em solidariedade. Tem que pagar, sabe, em humanismo. Devolver para eles em benefício. É por isso que fizemos a Escola de História de Moçambique. É por isso que fizemos a fábrica de antiprovirais. É por isso que levamos a Embrapa em muitos países africanos. É por isso, companheiros, que nós precisamos que vocês continuem lutando, porque ainda temos que vencer a violência contra a juventude negra na periferia, acabar com o preconceito sexual desse país. Olha, se a gente não tiver coragem de defender o ensino sexual na escola, a gente vai permitir que as pessoas aprendam na vida. Quem é rico, que pode ter acesso a novas informações, vai se cuidar. E a periferia mais pobre, quem é que vai ensinar? Quem é que vai educar? Saber que o pai e a mãe não estão nem preparados. Então, gente, nós precisamos começar a ter um pouco de coragem e entrar em temas que eram tabus. Temas que a gente não poderia conversar. Eu sou homossexual, eu sou transexual, eu sou lésbica, eu tenho que estar trancada no armário. Não, saia do armário! Saia do armário! O mundo é dos humanos. E nós precisamos ser do jeito que nós somos. Houve um tempo aqui no Brasil, houve um tempo no Brasil, eu conheço a companheira que tinha filho ou filha que eram homossexuais. Logo mandaram estudar na Europa. Ela vai estudar, ela vai escrever. Ela vai escrever. Eu acho que acabou essa história, sabe, de proibir folha do preconceito, de não falar folha do preconceito. Eu acho que o mundo justo, a nova utopia que a gente quer criar, não é apenas, sabe, acabar com o capitalismo como a gente queria no começo do século, não. A utopia que a gente quer criar é que tipo de ser humano, que alma a gente quer criar, que cabeça a gente quer criar, como é que a gente vai viver, a gente vai ter mais solidário ou não vai ter mais solidário, a gente vai ter mais companheiro ou não vai ter mais companheiro, a gente vai viver como a gente é ou não vai viver, ou vamos construir um mundo de mentira. Gente, essa coisa está na mão de vocês. Vocês sempre ouviram o seguinte: o futuro é da juventude, o futuro é da juventude. Mas a gente não viajava na direção dos partidos, a gente não viajava sendo candidato a vereador, a prefeito. O futuro é da juventude, era um discurso falso. Mas bote na cabeça uma coisa, gente: ninguém conhece mais os sentimentos de vocês do que vocês mesmos. Eu às vezes converso com o Pedro Mujica e a gente fica discutindo coisa da juventude. Eu falo: Pedro, porra, você tem 80, eu tenho 70, cacete. Por que a gente fica discutindo o negócio da molecada? Deixa eles falarem por eles próprios. Mas acontece que é importante uma troca de ideias, porque a minha utopia quando tinha 17 anos era uma. Naquele tempo, Renan, ter uma profissão, ter uma carteira profissional e ter um emprego era o suficiente para você querer casar, construir família e estava consagrada a tua passagem pela terra. Isso aconteceu com o pai de vocês e com a avó de vocês. Vocês querem mais. Vocês não querem uma profissão. Vocês querem ter uma profissão boa, vocês querem ter qualidade no salário, vocês querem ter qualidade de vida, vocês querem meio ambiente, vocês querem preservar a floresta, a fauna, a água, vocês querem ter liberdade sexual, vocês querem ter liberdade de fazer muita coisa que nós não tínhamos naquela época. Então a única coisa que a gente pode fazer para vocês é dar licença para vocês começarem a construir o mundo do futuro. O mundo do futuro, porque na minha idade, o longo prazo passou. Na do Pedro Mujica passou. Na de vocês passou. Então, por favor, não seja mal educado
mas não deixe nós pensarmos por vocês. Pensem, meditem e executem o pensamento de vocês. Porque o político do futuro que nós... Eu sou um cara que teve essa menina sair candidata. Se a gente for olhar matematicamente, ela não tem nenhuma chance. Ela vai lutar contra numa cidade de aposentados. Tá? Não tem problema. Não tem o que é problema. É a mensagem que a gente vai passar. No pé de jabuticaba, quando a gente planta, se a gente não comprar ele enxergado, a gente leva mais de 15 anos para chupar a primeira jabuticaba. Se você colocar água todo dia, se você regar todo dia, se você comprar enxergado, você chupa jabuticaba no primeiro ano. Então, essa moça aqui é como se fosse uma coisa que nós estamos plantando. Não vai dar fruta agora, ótimo. Não vai dar fruta, ótimo. Mas o que é importante é que a ideia vai se espalhar na cidade. Em outra cidade, muita gente vai sair. E a gente vai construindo novas lideranças. E daqui a pouco a gente tem um monte de lideranças disputando as coisas nesse país. Um companheiro, eu vou terminar dizendo a vocês o seguinte: olha, eu recebi uma comenda do Castro Alves. E o momento de hoje me lembra um congresso metalúrgico de 1974, quando um companheiro nosso, ao terminar do discurso, fez uma homenagem ao Castro Alves. E fazer uma homenagem à democracia. E a gente poder gritar aos 4 cantos do mundo uma coisa que Castro Alves gritou nesse país. E dizer para que o Temer ouça, para que os golpistas ouçam, gritar bem alto uma coisa que nós desaprendemos e é importante esquecer: liberdade, 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 liberdade. Abre as asas sobre nós e nós precisamos exatamente nesse momento de liberdade, porque somente isso é que vai permitir que a juventude construa o seu sonho. Um abraço e bom congresso a todos os companheiros da juventude. Olha a mamãe. Olha a mamãe.